Olá pessoal, bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Roberta Cordeiro, sou juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e professora de Direito Penal e Processo Penal da Escola da Magistratura, Veste Concursos e Instituto dos Magistrados. O tema do nosso curso é Teoria do Crime. A aula de hoje será sobre ilicitude, excludentes da ilicitude. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Na aula passada, nós terminamos o conceito de crime na modalidade, o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Então, nas aulas anteriores, falamos sobre o fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Na aula passada, falamos sobre o nexo causal, dissemos sobre as teorias do nexo causal, o conceito do nexo causal, a superveniência de causas, falamos ainda sobre a tipicidade, dissemos o que é a tipicidade conglobante, falamos sobre o dolo, culpa e o preterdolo. Na aula de hoje passamos ao segundo elemento do crime, eis que o primeiro já está encerrado, qual seja a ilicitude. A ilicitude é o segundo elemento do crime. O que vem a ser a ilicitude? Ilicitude é a contradição em praticada e o ordenamento jurídico. Então, quando há uma contradição entre a conduta e o ordenamento jurídico, existe a ilicitude. Como no conceito de crime, quando nós estudamos a tipicidade, nós vimos que, adotada a fase do caráter indiciário da ilicitude, todo fato típico, em princípio, é ilícito, a não ser que ocorram causas excludentes da ilicitude. Na verdade, nesta aula, nós não estudaremos o que é ilicitude, porque a ilicitude é a regra. Todo fato típico é ilícito. Nós estudaremos, na verdade, quais são as causas que excluem a ilicitude. Existem algumas causas previstas na lei penal, especialmente na parte geral do Código Penal, que são excludentes da ilicitude. Onde estão essas causas? Estão no artigo 23 do Código Penal, que diz lá, não há crime quando o fato é praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, estas são as excludentes legais previstas na parte geral do Código Penal. A definição de estado de necessidade no artigo 24 do Código Penal e de legítima defesa no artigo 25 do Código Penal. As excludentes, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de ilicitude. As excludentes da ilicitude são chamadas pela doutrina de discriminantes. O que é uma discriminante? É uma coisa que afasta o crime. Essas discriminantes que nós estudaremos agora são também chamados pela doutrina de justificativas ou causas de justificação. Então, toda vez que vocês ouvirem o tema discriminantes, ou causas de justificação, saibam que está se falando das excludentes da ilicitude. Para começo de conversa, é bom lembrar que todas as excludentes da ilicitude previstas na parte geral, eu lembro a vocês que não há só excludentes da ilicitude previstas na parte geral do Código. Existem outras espalhadas pelo Código Penal. Por exemplo, o artigo 128 do Código Penal. É uma causa excludente legal que não está na parte geral, está na parte especial. Ou seja, são as hipóteses onde se permite o aborto. Nesse caso, essas excludentes da ilicitude nós não estudaremos, nós estudaremos as que estão na parte geral. Quantas excludentes que estão na parte geral? Essas excludentes possuem elementares. O que é uma elementar? Elementar é tudo aquilo que, se eu retirar do tipo penal, este tipo ou desaparece ou se transforma em outro. E mais um crime funcional. Então, a elementar é aquilo que, se eu retiro o tipo penal, ou não existe mais, ou ele se transforma em outro. Isso é a elementar do crime. Circunstância do crime é tudo aquilo que, se eu retirar do tipo, o tipo permanece o mesmo. Então, por exemplo, a arma de fogo no roubo é uma circunstância. Porque se eu retirar a arma de fogo, o crime de roubo permanece o mesmo. Ou seja, não é necessário que eu pratique um crime de roubo com arma. Eu posso praticar a grave ameaça de outras maneiras. Beleza. No caso,
Então eu tenho as elementares do estado de necessidade no artigo 24, as elementares da legítima defesa no artigo 25. As elementares do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito, elas estão previstas na doutrina, não estão na lei. Estas são elementares objetivas. Quanto à elementar subjetiva, quanto ao elemento subjetivo, são comuns a todas essas 4 elementares. Qual é a elementar subjetiva nos 4 casos? É o conhecimento da situação justificante. Ou seja, ainda que todos os elementos objetivos estejam presentes, se a pessoa não conhecer que ela está em legítima defesa, em estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, isso não pode beneficiá-la. Então, por exemplo, se um policial, ele prende uma pessoa para se vingar, todas as excludentes da ilicitude, tá? O conhecimento, ou seja, o elemento subjetivo tem que estar presente em todas as excludentes. Então vamos começar a estudar cada uma das excludentes com os seus elementos. Necessidade é uma situação de perigo. Perigo este, segundo a lei penal atual. Enquanto que a legítima defesa é uma situação de agressão. Qual a diferença entre o perigo e a agressão? Você pode estar numa situação de perigo por um ato humano ou por uma força da natureza. Enquanto que a agressão é sempre ato de ser humano. Então, se você está se defendendo, por exemplo, de um animal, você está em estado de necessidade. Se você se defende de uma pessoa, você está em legítima defesa. Legítima defesa é situação de agressão. Estado de necessidade é situação de perigo. Especificamente quanto ao estado de necessidade, artigo 24 do Código Penal. Vamos lá. Quais são os seus elementos objetivos? Primeiro elemento objetivo do estado de necessidade: situação naquele momento. Uma parte da doutrina entende que também caberia na situação do perigo iminente. O que é uma coisa iminente? É uma coisa que está prestes a ocorrer. Então, enquanto que o atual é o que está ocorrendo, o iminente é o que está prestes a ocorrer. Lembrando que a lei fala em perigo atual. E para a maior parte da doutrina, a situação de estado de necessidade é só uma situação de perigo atual. Enquanto que parte da doutrina diz que, além do perigo atual, também é possível estado de necessidade em uma situação de perigo iminente. O segundo elemento objetivo do estado de necessidade é que o perigo deve ameaçar direito próprio e direito de terceiro. Ou seja, existe estado de necessidade próprio quando a pessoa está em estado de necessidade, e estado de necessidade de terceiro, quando a pessoa ajuda uma terceira pessoa que está em uma situação de perigo.
Então eu tenho o perigo atual, que é aquele que está acontecendo, e o perigo pode ser a um direito próprio, estado de necessidade próprio e estado de necessidade de terceiro. Bom lembrar que uma parte da doutrina diz que o estado de necessidade próprio sempre existe. Mas o estado de necessidade de terceiro só haveria se o bem fosse indisponível, como por exemplo a vida. No caso do bem disponível, como por exemplo o patrimônio, poderia haver o estado de necessidade, desde que houvesse a autorização do terceiro. Então o estado de necessidade próprio sempre existe. O estado de necessidade de terceiro sempre existe quando o bem for indisponível. Se ele for disponível, para essa parte da doutrina, deveria haver autorização do terceiro. Este é o segundo elemento do estado de necessidade. O terceiro elemento diz que o perigo não deve ter sido causado voluntariamente pelo agente. O que é uma situação de perigo causado voluntariamente pelo agente? Se o agente dolosamente provocou o perigo, ele não pode alegar estado de necessidade. Então, se, por exemplo, uma pessoa ateou fogo de propósito em um cinema, por exemplo, ele não pode sair do cinema e matar uma pessoa alegando o estado de necessidade para si próprio. Por quê? Primeiro, porque ninguém pode se locupletar às custas alheias. Então, no caso da pessoa ter causado voluntariamente, ou seja, dolosamente o perigo, ela não pode alegar estado de necessidade em seu favor. O conceito de voluntariamente, existe uma parte da doutrina que diz assim, olha, a pessoa que causou o perigo dolosamente não pode alegar estado de necessidade. Outra parte da doutrina diz, o perigo causado tanto dolosamente quanto culposamente, ou seja, se você causar um perigo por imprudência ou por negligência também, você não poderia alegar estado de necessidade para se beneficiar. Qual o posicionamento majoritário? É a inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Existem determinadas pessoas que têm um dever imposto por lei de enfrentar o perigo. Estas pessoas, como os policiais, os bombeiros, etc., como regra, não podem alegar estado de necessidade. Então, quando a pessoa possui um dever imposto pela lei, ela não pode alegar estado de necessidade. Então, por exemplo, se um policial, diante de um caso concreto, ele não pode alegar estado de necessidade em seu favor. Mas isso está ligado ao princípio da proporcionalidade, ou seja, não é um princípio absoluto. No caso do risco, o risco que ele vai correr seja inútil ou o dano causado seja certo, ele pode alegar estado de necessidade. Na verdade, isso não acontece na prática. Mas eu quero que vocês entendam que a pessoa que pode alegar estado de necessidade é aquela que tem a inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. As pessoas que têm um dever imposto por lei de enfrentar o perigo, ela não pode alegar estado de necessidade. Mas isso não é um princípio absoluto. Isto tem a ver com o princípio da proporcionalidade, ou seja, no caso concreto, ela poderia alegar estado de necessidade. Por exemplo, se um bombeiro ele corre risco à sua vida e a vida dele está contra, por exemplo, um patrimônio, daí ele pode alegar estado de necessidade. Mas se o bombeiro disputar no helicóptero a última vaga com a vítima, daí ele não pode alegar estado de necessidade. Este, portanto, o quarto elemento do estado de necessidade. O quinto elemento do estado de necessidade seria a inevitabilidade do comportamento. O que quer dizer a inevitabilidade do comportamento? Somente se admite o sacrifício do bem quando não há outro meio de salvá-lo. O que acontece? No estado de necessidade, que é uma situação de perigo, todos os bens são tutelados pelo direito, no estado de necessidade. Então, toda vez que se sacrifica um bem, esse bem é tutelado pelo direito. No caso da legítima defesa, não. No caso da legítima defesa, a agressão é injusta, ou seja, se eu estou repelindo uma agressão injusta quer dizer agressão contrária ao direito. Então, o que acontece? O que é esse? Quer dizer o seguinte, na legítima defesa, admite-se o commodus dissecsus.
O que quer dizer o cômodos dissensus? Quer dizer a saída mais cômoda. Diante de uma agressão injusta, o que eu faço? Eu vou repelir essa agressão injusta. Porém, diante de um caso de estado de necessidade, eu tenho que tentar salvar todos os bens que estejam em perigo. É o caso, por exemplo, de eu disputar uma tábua de salvação em alto mar depois de um naufrágio. A minha vida, como a vida de outra pessoa, são tuteladas pelo direito. Então, o que eu tenho que tentar fazer? Eu tenho que tentar evitar o dano. Se eu não puder evitar o dano, é que eu vou sacrificar o bem. Agora, qual bem eu vou sacrificar é o último elemento objetivo do estado de necessidade. Qual seja o último elemento objetivo? É a razoabilidade do sacrifício. Se não tiver como salvar todos os bens que estão em perigo, eu vou sacrificar um deles. Com relação a este sacrifício, isso diz respeito à razoabilidade do sacrifício. Esta razoabilidade. Então, se uma pessoa sacrifica um bem, não conhecendo que ela está em estado de necessidade, por exemplo, mata uma outra pessoa por vingança, ou depois descobre que os elementos objetivos do estado de necessidade estavam presentes, ela não pode alegar estado de necessidade em seu favor. Porque no momento em que os elementos objetivos estão presentes, o elemento subjetivo também deve estar presente. Ou seja, a pessoa precisa conhecer, saber que a situação do estado de necessidade existe. Portanto, esses são todos os elementos do estado de necessidade. De outro lado, para que a gente possa passar a legítima defesa e encerrar o estado de necessidade, nós temos as duas teorias unitárias. O que é a teoria unitária adotada pelo Código Penal? Para a teoria unitária, todo estado de necessidade é justificante. O que é uma coisa justificante? É uma coisa excludente da ilicitude. Ou seja, para o Código Penal, o estado de necessidade é sempre justificante. Quer o bem sacrificado seja de valor menor, por exemplo, eu salvar uma vida sacrificando um patrimônio. Quer o bem sacrificado seja de valor igual, eu para salvar uma vida sacrifico outra vida. Quer o bem sacrificado seja de valor maior. Sacrifica uma vida para salvar um patrimônio. Nós vemos que neste caso não há razoabilidade, mas haverá uma diminuição de pena. Mas nunca o estado de necessidade deixa de ser justificante. Isso no Código Penal. A segunda teoria do estado de necessidade é a teoria diferenciadora. Esta teoria não é adotada pelo Código Penal. Esta teoria ela é adotada pelo Código Penal Militar. Artigos 39 e 43 do Código Penal Militar. Para a teoria diferenciadora, o estado de necessidade
ora será justificante, ora será exculpante. O que é uma coisa justificante? Justificante é tudo aquilo que exclui a ilicitude. Exculpante é tudo aquilo que exclui a culpabilidade. Então, para o Código Penal Militar, o estado de necessidade será justificante quando o bem sacrificado for de valor menor do que o salvo. Como, por exemplo, eu sacrificar um patrimônio para salvar uma vida. Porém, o estado de necessidade será exculpante, ou seja, excludente da culpabilidade, quando o bem sacrificado for de valor igual. Por exemplo, eu sacrifico uma vida para salvar outra vida, ou quando o bem sacrificado for de valor maior, eu sacrifico uma vida para salvar um patrimônio. Então, nós temos a teoria unitária do Código Penal, um só, o estado de necessidade é sempre justificante. E a teoria diferenciadora, ela diferencia, ora o estado de necessidade será justificante, excludente da ilicitude, ora será exculpante, excludente da culpabilidade. Portanto, esses são os conceitos que a gente tinha para falar da primeira excludente da ilicitude, qual seja o estado de necessidade. Vamos à segunda excludente da ilicitude, prevista no artigo 25 do Código Penal. Esta excludente é a excludente da legítima defesa. O que é a legítima defesa? A legítima defesa nada mais é do que a repulsa a uma injusta agressão atual ou iminente, a um direito próprio ou alheio, usando moderadamente dos meios necessários. Esses são os elementos objetivos da legítima defesa, que nós vamos estudar nesse momento. Então vamos lá. Primeiro, elementos objetivos da legítima defesa. Primeiro elemento objetivo da legítima defesa: agressão injusta. Para começo de conversa, o que é uma agressão? Agressão é sempre um ato de ser humano. O que é o termo injusta? Injusta é uma agressão contrária ao direito. Então, agressão é ato de ser humano, injustificável. Então, ainda que a pessoa seja imputável, que é imputável, nós vamos ver na aula que vem que imputável é aquele que tem capacidade de entender e de querer. Se a pessoa tem imputabilidade, ela recebe uma pena. Se ela é inimputável no direito brasileiro ao inimputável, eu darei uma medida de segurança que tem as modalidades de internação e tratamento ambulatorial. Então, ao imputável eu dou uma pena, ao inimputável eu dou uma medida de segurança. A repulsa à agressão de um imputável ou de um inimputável será sempre uma situação de legítima defesa. Lembrando uma coisa, nós estamos nos referindo às excludentes da ilicitude. Todas essas excludentes da ilicitude, chamadas de discriminantes, Então, nós vamos falar na quinta aula que nos casos das discriminantes putativas, elas não são excludentes da ilicitude. As discriminantes putativas podem ser excludentes de dolo e culpa ou excludentes da culpabilidade. Mas isso será um assunto para uma aula posterior. Agora nós estamos nos referindo às discriminantes reais. Quanto às discriminantes reais, nós falamos do estado de necessidade, agora estamos falando da legítima defesa. Então, na legítima defesa, que é a agressão, ato de ser humano injusta, contrária ao direito. Eu disse para vocês que cabe legítima defesa real, daí eu entrei no conceito de real e putativa. Disse a vocês que cabe legítima defesa real contra a agressão de imputável ou inimputável. Vamos fazer um raciocínio aqui. Se no estado de necessidade todos os bens são tutelados pelo direito, eu posso aqui tranquilamente dizer para vocês que existe estado de necessidade real contra estado de necessidade real. Mas eu jamais posso falar para vocês que existirá legítima defesa real contra legítima defesa real. Por quê? Porque na legítima defesa repele-se uma agressão injusta. Se a agressão é injusta, ela não pode ser ao mesmo tempo justa. Então, no caso, haverá estado de necessidade real contra real, mas não haverá legítima defesa real. Então, o que pode haver? Pode haver a situação de legítima defesa real,
contra a agressão de imputável ou inimputável, como nós já falamos. Poderá haver a situação da legítima defesa real contra a legítima defesa putativa. Como assim? Como eu disse para vocês, legítima defesa putativa é uma legítima defesa que está na cabeça do agente. Só o agente imagina que ele está em legítima defesa. Então, a legítima defesa putativa seria a seguinte situação. Imaginem que eu entre dentro de um bar e vejo meu desafeto. E meu desafeto leve a mão ao bolso. E eu pense, ele vai atirar em mim. E eu tiro a arma primeiro e eu atiro primeiro. Na verdade, quando eu chego perto do meu desafeto, ele não tinha arma nenhuma no bolso, mas ele tinha um lenço no bolso. Neste caso de legítima defesa, não há uma legítima defesa real, mas existe uma legítima defesa putativa, ou seja, imaginária. Só existia na minha cabeça. Na verdade, a minha ilícita exclusão, nós vamos falar na quinta aula, não na próxima aula, mas na quinta aula, que neste caso haverá exclusão do dolo. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que a legítima defesa putativa é uma agressão injusta. Por que ela é uma agressão injusta? Porque ela só está na minha cabeça. A outra pessoa não é obrigada a saber se eu estou ou não em legítima defesa, o que eu penso. Portanto, cabe legítima defesa real contra legítima defesa putativa. Caberá também, de outro lado, legítima defesa putativa contra putativa. Como assim? Seriam dois neuróticos que se encontram em um determinado lugar, onde um pensa que o primeiro vai atirar, o outro pensa que ele vai atirar primeiro, e um atira no outro ao mesmo tempo. Real contra real não há, mas putativa contra putativa existe. Acredito que essas são as hipóteses mais importantes dentro da agressão injusta de legítima defesa. Vamos à pergunta do telespectador. Eu gostaria de perguntar quando que um crime é considerado legítima defesa? Muito boa pergunta. Quando um crime será considerado em legítima defesa? Em um primeiro momento, nós estamos estudando as excludentes da ilicitude. Então, são situações onde não há crime. Por quê? Porque, muito embora o fato seja típico, ele não é ilícito. Para que exista crime, eu preciso ter os três elementos: fato típico, ilícito e culpável. Nós estamos estudando as excludentes da ilicitude, ou seja, são casos onde não há crime. Não há crime porque, muito embora o fato seja típico, ele não é ilícito, porque existe uma afasta, exclui a ilicitude. A ilicitude é a contradição do fato com a norma, com o ordenamento jurídico. Nesses casos, não há ilicitude, portanto, não há crime. Então, estudamos até agora o primeiro elemento da legítima defesa, que é a agressão injusta. Vamos ao segundo elemento da legítima defesa. Diz a lei que a agressão tem que ser atual ou iminente. O que é uma agressão atual? A agressão atual é uma agressão que está acontecendo naquele momento. Iminente é uma agressão que está prestes a acontecer. Mas iminente não é prestes a uma distância que possa ser futura. Iminente é uma agressão está na iminência, ou seja, quase imediatamente ela ocorrerá. A situação da legítima defesa abrange tanto a agressão atual quanto a agressão iminente. Atual é a que está ocorrendo naquele momento, iminente é a que está prestes a acontecer. Por que existe a situação da legítima defesa, gente? A situação da legítima defesa ocorre porque o Estado ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, por que só existe legítima defesa na agressão atual ou iminente? Porque na agressão passada seria vingança.
e a agressão futura, a pessoa poderia procurar a autoridade. Por isso que o segundo elemento é a agressão atual ou iminente. Terceiro elemento da legítima defesa. A legítima defesa pode ser a direito próprio ou de terceiro. O que é a legítima defesa própria? Na legítima defesa própria, o agente reage a uma agressão à sua pessoa. Enquanto que na legítima defesa de terceiro, a agressão será contra uma terceira pessoa que você ajuda. Ou seja, agressão a direito próprio, a seu direito ou direito de terceiro. A mesma discussão quanto ao estado de necessidade. Admite-se sempre legítima defesa própria. Quanto à legítima defesa de terceiro, uma parte da doutrina diz: cabe de direito indisponível. Quando o direito for disponível, é necessária a autorização do terceiro, ainda que seja tácita. Este, portanto, o terceiro elemento da legítima defesa. Quarto elemento da legítima defesa, elementos esses, eu lembro para vocês, objetivos. O quarto elemento da legítima defesa é, no caso, nós vimos agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio de terceiro. Quarto elemento, usando os meios necessários. Gente, o que é meio necessário? Meio necessário é um meio que está à disposição do agente. Ou se houver dois meios, o meio menos lesivo, que sirva para repelir aquela agressão. Então, o meio necessário é o meio que está à disposição ou o menos lesivo que está à disposição do agente. Isso é o meio necessário. A maneira pela qual será usado o meio necessário, isso diz respeito ao último requisito, o quinto requisito da legítima defesa, o elemento, que é a moderação. Moderação é a maneira pela qual será usado o meio necessário. Então, se eu pego um revólver e ele é o único meio que está à minha disposição, ele pode ser um meio necessário. Porém, no caso de quantos tiros eu vou, ser um meio necessário para repelir uma agressão, ainda que seja de um soco. Mas a maneira pela qual eu vou usar esse revólver, ou seja, se eu vou usar para assustar, para ferir ou para matar, isso diz respeito à moderação. Todas as vezes que o meio for desnecessário, ou que for usado sem moderação, o que é a moderação? Até quando vai a moderação? Até cessar a agressão. Cessou a agressão, acabou a moderação. Se a pessoa continuar agindo mesmo depois de cessar a agressão, daí não há mais moderação. Quando o meio é desnecessário ou quando é usado imoderadamente, surge o que eu chamo de excesso, que depois será discutido. Esses são os 5 elementos objetivos da legítima defesa. E aí existe o elemento subjetivo da legítima defesa, qual seja o conhecimento da situação justificante. De nada adianta eu chegar em casa querendo me vingar do meu vizinho, dar um tiro nele, depois chegar perto e vejo que ele está prestes a estuprar uma moça, se eu não sabia disso, se no momento em que eu agi, eu não conhecia os elementos objetivos, eu não tinha conhecimento da situação justificante. Então, só existe legítima defesa se houver o elemento subjetivo. Então, quanto ao estado de necessidade e à legítima defesa, está esgotado. Vamos agora à pergunta de um colega. Pois não. Professora, meu nome é Jalmir, sou acadêmico de Direito do DF. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Pois não. A diferença entre o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Bom, as duas são causas excludentes da ilicitude. Me permita primeiro falar as semelhanças para depois falar as diferenças. O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito são causas excludentes da ilicitude, justificativas previstas no artigo 23 do Código Penal. Não são previstos na lei penal, mas são previstos na doutrina. Ou seja, é a doutrina que faz a distinção entre o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Qual seria a diferença entre os dois? No estrito cumprimento do dever legal, só pode atuar no estrito cumprimento do dever legal os agentes públicos e os particulares que exerçam uma função pública. Então, só pode atuar no estrito cumprimento do dever legal, repetindo, os agentes públicos e os particulares que exercem uma função pública. Enquanto que, no exercício regular do direito, podem atuar os particulares de uma maneira geral. Então, os policiais,
os carcereiros, os agentes de polícia, quando fazem alguma coisa dentro da profissão, atuam no estrito cumprimento do dever legal. Então eu teria como exemplo, cumprimento de mandado de prisão preventiva, cumprimento de mandado de prisão temporária, as hipóteses de flagrante compulsório. O que é flagrante compulsório? É aquele em que a lei penal diz: as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que se encontre em flagrante. Essa é a hipótese do flagrante compulsório. Neste caso, seria a hipótese do estrito cumprimento do dever legal. Então, são hipóteses onde só o agente público, os particulares que exercem função pública, podem atuar. No caso do exercício regular do direito, os particulares é que podem atuar no exercício regular do direito. Então, eu teria como exemplos de exercício regular do direito o flagrante facultativo. Aí o artigo diz: qualquer do povo poderá. No caso do qualquer do povo poderá, é uma hipótese de flagrante facultativo. Nesse caso, é exercício regular do direito. Como exemplo também do exercício regular do direito, eu teria o caso dos ofendículos. O que são ofendículos? Ofendículos são aparatos facilmente perceptíveis para a defesa da propriedade, como por exemplo, cerca elétrica. No caso de eu colocar uma ponta de lança ou uma cerca elétrica na minha casa, cacos de vidro, etc., eu estou no exercício regular do direito. Na verdade, o professor Damásio de Jesus diz que apenas eu colocar esses aparatos é exercício regular do direito, enquanto que no momento em que eles são usados, por exemplo, se alguém vai tentar adentrar a residência e eles funcionam, isso seria uma legítima defesa pré-ordenada. Nós vamos tratar de toda maneira como exercício regular do direito. Então, você colocar aparatos para a defesa da sua propriedade é exercício regular do direito. Pode acontecer que nestes casos de estrito cumprimento do dever legal e de exercício regular do direito, a pessoa extrapole o exercício regular de um direito e extrapole o dever legal. Então, por exemplo, o policial, ele pode prender alguém em flagrante, ou ele pode prender alguém com preventiva e pode exceder, ou seja, bater, por exemplo, no detento. Nesse caso, ele agiu no estrito cumprimento do dever legal, porém ele se excedeu. Nos casos de excesso, a pessoa responde. A pessoa que coloque um ofendículo, por exemplo, uma cerca elétrica, e essa cerca elétrica seja em uma voltagem superior, ela também pode responder pelo excesso. Estamos aqui falando em excesso, excesso em legítima defesa, excesso em estrito cumprimento do dever legal, excesso no estado de necessidade, sem nos referir, na verdade, ao que seria o tal do excesso. Vamos falar então agora quanto ao excesso nas excludentes da ilicitude. O que vem a ser excesso? Excesso, em uma definição, é a intensificação desnecessária de uma situação inicialmente justificada. Isso é o excesso. No excesso, a pessoa ela se excede. Ela intensifica uma situação que anteriormente era justificada. Então, por exemplo, a pessoa agiu até um determinado ponto em legítima defesa. Quando ela se excede, quando ela passa desse ponto, ela está no excesso. O excesso, então, é esta intensificação desnecessária dessa situação que anteriormente havia sido justificada. Isso seria o excesso. O excesso, ele não apaga as excludentes. Então, por exemplo, a pessoa agiu até um determinado ponto em legítima defesa. Cessada a agressão, não havendo mais moderação, ela se excede. Neste caso, a pessoa vai responder só pelo crime que ela praticou durante o excesso. Assim, se durante a legítima defesa ela causou uma lesão grave, e no excesso causou uma lesão leve, ela só responderá pela lesão leve, ou seja, pelo fato praticado durante o excesso. Então, esse excesso é essa intensificação desnecessária de uma situação inicialmente justificada. Para a doutrina, existem as seguintes espécies de excesso. O primeiro é o excesso doloso. O que vem a ser o excesso doloso? O excesso doloso é essa intensificação com dolo, com intenção.
No excesso doloso, a pessoa responderá pelo crime doloso praticado, ou seja, pelo crime praticado a título de dolo. Existe uma segunda espécie de excesso, que é o excesso culposo. O que é o excesso culposo? É aquele onde a pessoa se excede, mas ela se excede por uma imprudência, por uma negligência, por uma imperícia. Então a pessoa vai responder durante o excesso culposo, vai responder pelo crime praticado durante o excesso culposo, obviamente a título de culpa. Eu tenho ainda mais duas espécies na doutrina de excesso. Quais sejam o excesso acidental, que é aquele onde a pessoa não se excede nem com dolo, nem com culpa, mas aquele onde a pessoa se excede por caso fortuito ou força maior. Por exemplo, a pessoa dá um soco na vítima, ela cai, bate a cabeça no meio-fio e morre. Esse seria o excesso acidental. Neste caso, no excesso por caso fortuito ou força maior, a pessoa não responderá pelo crime praticado durante o excesso. Porque lembrando aqui para vocês, a responsabilidade no direito penal ela é subjetiva, ou seja, só é responsabilizado quem age com dolo ou com culpa. Se a pessoa agiu por caso fortuito ou força maior, ela não responderá por nada. E a quarta espécie de excesso, falado pela doutrina, é o excesso exculpante. O que é o excesso exculpante? Excesso exculpante é aquele onde a pessoa se excede por medo, por pavor. No excesso exculpante, a pessoa também não responderá por nada. Então, por exemplo, uma mulher estuprada que ela se excede. Passada a agressão, ela não sabendo, mas pelo medo, pelo temor, ela continua agredindo o seu agressor. Neste caso, o excesso será exculpante e a pessoa não responderá por nada. Por quê? Porque isso é um caso de inexigibilidade de conduta diversa. E o que é a inexigibilidade de conduta diversa? É uma causa que nós vamos ver que exclui a culpabilidade, que será o tema da próxima aula. Vamos a mais uma questão de um colega. A senhora até então explicou os casos previstos no ordenamento jurídico na lei da penal. Exclusão da ilicitude. Exatamente, são as causas legais de exclusão da ilicitude. Eu gostaria de saber se há causas supralegais de exclusão de ilicitude. Muito bem, muito boa pergunta. Causa legal é uma causa que não está na lei penal. Existem causas supralegais de exclusão da ilicitude? Sim, existe uma. Qual é a causa supralegal de exclusão da ilicitude? É o consentimento do ofendido. Então eu tenho 4 causas legais de exclusão da ilicitude, são a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Estas são justificantes reais, são discriminantes reais. E eu tenho mais uma discriminante real, que não está na lei, mas que está fora da lei. Qual é o nome dela? É o consentimento do ofendido. Esta causa supralegal, ela é permitida pela doutrina. É o consentimento do ofendido. Olha só, quando o consentimento do ofendido for uma elementar do crime, como por exemplo no crime de violação de domicílio do artigo 150 do Código Penal, entrar ou permanecer em casa alheia sem autorização de quem de direito, se houver o consentimento, ele será uma causa não de exclusão da ilicitude, mas uma causa de exclusão da tipicidade. Se eu consentir que uma pessoa entre no meu domicílio, não haverá tipicidade na conduta. Mas existem casos onde o consentimento do ofendido excluirá a ilicitude. Só que para que ele exclua a ilicitude, esse consentimento do ofendido, é necessário que ele preencha os seguintes requisitos. Me permitam dizer os requisitos. Primeiro requisito do consentimento do ofendido. Por ser uma causa de exclusão da ilicitude, eu vou ditar para vocês os requisitos, os elementos objetivos. Então, se o consentimento for com vício, fraude ou coação, eu não posso aproveitar o consentimento do ofendido. Segundo, deve existir capacidade para consentir. Quantos anos no direito penal existe a capacidade para consentir? Capacidade para consentir, capacidade de direito penal, ou seja, 18 anos. Quarto elemento, o bem precisa ser disponível. O que é um bem disponível? É o bem que a pessoa pode dispor. Por exemplo, o patrimônio é um bem disponível.
Não há consentimento do ofendido no direito brasileiro de vida. A vida é um bem indisponível. Por isso que não se admite no direito penal o pacto de morte, porque o bem vida é um bem indisponível. Só existe consentimento quando eu posso dispor do bem. Normalmente, os bens que eu posso dispor são bens patrimoniais. O quinto elemento do consentimento do ofendido é que o consentimento deve ser dado antes ou durante a prática da conduta do agente. Então, o ofendido tem que consentir antes ou durante a prática da conduta. Se o consentimento for após, não aproveita ao agente. E o último requisito é que o consentimento é revogável a qualquer tempo. Ou seja, antes ou durante a conduta, eu posso revogar o consentimento. Se já não houver mais jeito, se, por exemplo, eu deixo que a pessoa lesione um carro meu, lesione um bem meu, e nesse caso eu consinto após a lesão, ou seja, ele é revogável a qualquer tempo, é necessário que eu tenha conhecimento do consentimento do ofendido. Portanto, estes são os elementos objetivos e subjetivos do consentimento do ofendido. Então, gente, a nossa próxima aula, ela vai versar sobre culpabilidade, certo? Assim como eu disse para vocês que existem causas, que existe esta causa supralegal de exclusão da ilicitude, eu digo já para vocês que existe uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Por que eu estou me referindo a isso agora? Porque quando eu falei para vocês do excesso exculpante, eu disse que o caso do excesso exculpante seria uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Nós vamos ver que a pessoa que é culpável dela é exigível outra conduta. Existem casos onde é inexigível outra conduta do agente. Estes casos são casos de exclusão da culpabilidade, como eu acabei de me referir agora para vocês no excesso exculpante. Portanto, essas são as causas legais e supralegais de exclusão da ilicitude, havendo também, como eu irei me referir na aula que vem, a causa supralegal de exclusão da ilicitude. O que é uma causa supralegal? É uma causa que não está prevista na lei penal, mas é uma causa que está fora da lei. São causas admitidas pelos tribunais superiores. A existência destas causas, tanto excludentes da ilicitude, quanto excludentes da culpabilidade. Então, nesta aula, nós falamos do segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Definimos a ilicitude, vimos o que é a ilicitude, que é a contradição do fato com a norma, vimos quais são as excludentes da ilicitude. Diferenciamos o estado de necessidade, que é uma justificada. E falamos as quatro espécies de excesso. E ao final, falamos que existe uma causa supralegal admitida pelos tribunais de exclusão da ilicitude, que é o consentimento do ofendido. Este é o resumo da aula de hoje. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, por favor, mandem e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas, é só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br e fazer o download. A próxima aula, nós trataremos do terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade, com suas teorias, seus elementos e as suas excludentes. Muito obrigada pela participação. Até uma próxima vez.